É a reportagem especial do Balanço Geral de hoje. É com relação a um assunto antigo, velho. Uma novela que parece que não chega ao fim. O Balanço Geral já mostrou várias vezes o problema dos elevadores. Essa rampa da circular para cadeirantes. Essas rampas não funcionam no transporte aqui de Londrina. Pois bem, esse é um problema recorrente que tem indignado os cadeirantes da cidade. Uma situação humilhante. E a gente vai mostrar a situação de uma outra cadeirante que filmou agora esses dias. É o sofrimento dela. Aliás, ela não filmou apenas um dia. Ela filmou 2 dias, 3 dias, a situação dessas rampas, desses elevadores. Conversei dessa semana com o diretor da CMTU que falou: não, nós não recebemos uma reclamação, está tudo lindo, está tudo ótimo. E não está. Presta atenção na reportagem especial que o Vinícius Buganza fez para retratar esse problema gravíssimo, para retratar essa história terrível que os cadeirantes enfrentam no transporte da cidade. As imagens feitas pelo celular por uma cadeirante, usuária do transporte coletivo, mostram um ônibus circulando com as portas abertas. Depois do elevador ter sido usado por ela, o aparelho quebrou, impedindo que as portas se fechassem. A gente estava tentando embarcar no ônibus, o elevador travou na hora de fechar e as portas também não fecham. A viagem continua assim até o terminal central, onde ela faz outro vídeo. Desta vez, mostrando a dificuldade dos funcionários da empresa em tentar consertar o elevador. Não recolhe de jeito nenhum a plataforma, é fiscal, é cobrador, é motorista, tudo fazendo a mesma tentativa e nada. A denúncia foi gravada pela Isabel, que ficou constrangida com toda a situação. É vexatória. E muita cara feia que a gente vê, que eu vejo, porque as pessoas acham que eu é que sou culpada dos problemas dos ônibus. Imagine a minha situação de ter que esperar um outro carro, ou então de ter sido carregada no colo, colocada dentro do ônibus e tirar devido ao defeito do ônibus, que não funciona o elevador, que não tem controle e tudo mais. Poucos dias depois, e mais problemas. Mais uma vez eu aqui... O ônibus com defeito, não funciona. 8:55, mais ou menos. E cansada de tantos problemas, a Isabel teve uma ideia. Resolveu chamar a equipe do Balanço Geral para vir junto com ela aqui para a CMTU, onde hoje ela vai protocolar mais uma reclamação. A gente vai acompanhar. É isso mesmo, né, Isabel? Vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar, porque da outra vez não tive sucesso. Eu já reclamei na CMTU, já reclamei na Grande Londrina. Bastante, foram vários, inclusive. Isabel, queria saber de você. O que falaram para você? Qual que foi essa resposta? Apenas falaram que o diretor já está sabendo, que ele já notificou a empresa. E por que até agora não resolveu? Nós também conversamos com a assessoria da CMTU, que informou que vai cobrar uma resposta da Grande Londrina, empresa responsável pelo transporte coletivo na cidade. Mas ninguém da companhia quis dar entrevista. E esse não é o único caso de problemas apresentados nos elevadores dos ônibus. O Balanço Geral já mostrou diversas reportagens sobre o assunto. Uma das que mais chamou a atenção foi a da Ana Paula, cadeirante que teve que se arrastar para descer do ônibus depois de esperar mais de 2 horas sem o elevador funcionar. Eu me senti constrangida, decepcionada como ser humano, como uma mulher que levanta a bandeira da pessoa com deficiência lá em cima. Eu me senti, o pior do ser humano. Por isso, a nossa equipe não parou por aí. Além de cobrar diversas vezes a CMTU e a Grande Londrina e ter respostas apenas em notas, dizendo que tudo estava sendo resolvido, mas, na realidade, nunca ter uma solução, resolvemos ir direto até a empresa responsável pelo transporte coletivo da cidade para cobrar uma resposta sobre a manutenção dos elevadores.
A gente está chegando aqui na Grande Londrina e eu vou procurar alguém para ver se fala com a gente sobre o assunto, se explica por que tanto problema assim com os elevadores, se a manutenção está sendo feita de forma correta. Vamos lá comigo? Um rapaz que poderia dar entrevista, não estão nenhum deles aí. Não tem nenhum. Não tem nenhum. Daí seria bom vocês marcar um horário, aí seria melhor. Tentar agendar com alguém. Agendar. Pois é, a gente tentou, né? Tentamos aqui, mas ninguém que faz a manutenção do ônibus estaria disponível para dar entrevista para a gente. Meninos, obrigada, Deus abençoe, bom trabalho pra vocês, tá? A gente sabe que não é culpa de vocês. Ela falou muito bem, e não é culpa do motorista. Não, o motorista não é responsável pela manutenção. O motorista não é o diretor, não é o dono da empresa. Agora o seguinte, ela é uma cidadã comum, como eu, você, está me acompanhando agora. Ela não tem menos direito do que nós. Ela tem o direito dela de locomoção, ela tem direito de entrar no ônibus que funciona a rampa, porque ela tem compromissos na vida dela. Ela tem conta para poder pagar, ela tem um médico que ela precisa passar, um exame que ela precisa fazer. Imagina você chegar em um ponto de ônibus, você chega às 9 horas da manhã, passa o primeiro ônibus, o motorista não para, passa o segundo ônibus, o motorista não para, o terceiro você vai ficar o quê? Pé da vida. Agora ela para e fica lá 9 horas da manhã, chega no ponto, ela vai ter um ônibus para poder atender ela meio-dia. Agora, isso, Londrina, é um descaso com os cadeirantes? Ou será que o Bruno, a produção do Balanço Geral nós estamos errados? Quem está errado na história? O cadeirante que precisa tanto de um transporte ou a empresa? Quem está errado na história? O descaso é por parte de quem? Agora, tem uma outra situação nesse caso aí. Isso não é, um caso ímpar que aconteceu desta vez. Não! Tem casos antigos, pessoas se arrastando nas ruas, pessoas tentando entrar no transporte público e não conseguem porque a rampa não funciona. A rampa não funciona. Não, mas a gente faz, a gente resolve, a gente arruma. Mas por que toda semana tem 2, 3 casos? Por quê? Eu vou ler 2 notas para vocês agora, que eles enviaram aqui pra gente. São 2 notas. Uma da TCGL, do Transporte Grande Londrina, e a outra, é da CMTU. Primeiro o seguinte, Transporte Grande Londrina disse que lamenta o que aconteceu e que todos os elevadores de ônibus passam por uma manutenção preventiva, tá? Segundo a companhia, infelizmente, equipamentos estão sujeitos, o quê? A falhas. E o elevador da reportagem lá foi recolhido, aquele busão, para poder ser feito o reparo. Agora, viu, eu queria pedir para a empresa de transporte na Grande Londrina ligar aqui na TV e falar quando que é a manutenção, só para a gente saber, porque ninguém sabe. É igual caviar, você ouve falar, mas você nunca viu. Ninguém vê. Eu nunca vi falar, olha, o ônibus foi feito realmente a manutenção. Você pega um ônibus que está quebrado, eles rodam, se entendeu, o ano inteiro com os quebrados, eu não vejo manutenção. Então, Transporte Londrina, mostra pra gente a manutenção que vocês estão fazendo. É simples, essa resposta não é pro Bruno, essa resposta é pro cidadão londrinense, o cadeirante que precisa tanto do transporte de vocês. Tá? Agora, a segunda nota é da CMTU, que tem a obrigação de fiscalizar o transporte público. Até agora a CMTU não fez nada com relação. O povo denuncia, o povo reclama, vai e nada acontece. É só perder tempo. A CMTU informou que admite que não havia um procedimento específico para aplicação de multas para as empresas de ônibus quando os elevadores para cadeirantes apresentavam problemas. E que depois de várias denúncias que a RIC TV, que o Balanço Geral mostrou aqui para você de casa, a companhia passa então agora a aplicar multas com o objetivo de forçar as empresas a melhorar a manutenção e o serviço ali que eles prestam, melhorar o equipamento. Amanhã o Balanço... Amanhã o Balanço Geral vai falar com o diretor de transportes da CMTU, que é o Wilson de Jesus. Ele vai falar o seguinte, como vai funcionar o procedimento e ainda orientar as pessoas
né, para que se sentirem lesadas, se sentirem lesadas, a protocolar as denúncias. Ele vai falar assim, como vai funcionar o processo de multas? Porque existe uma responsabilidade. Funciona assim. A prefeitura faz uma licitação de transporte público. Aí tem as cláusulas. O que a empresa tem que prestar de serviço. Como a empresa tem que prestar o serviço, como que tem que ser feita a manutenção, tudo isso. Se a empresa não cumpre o papel que está na licitação, nas cláusulas, a prefeitura tem a obrigação de acionar o departamento jurídico e romper o contrato da empresa privada com a empresa pública. É assim que funciona. Só que nada acontece. A empresa não arca com o devido, né? E a prefeitura não faz a fiscalização. Só muda quando pesa no bolso. Isso não é perseguição a nenhuma empresa de ônibus. Não é isso. Isso é a realidade das pessoas que são os cadeirantes que não têm um mínimo de dignidade no transporte público. Então amanhã nós vamos conversar com o diretor e nós vamos cobrar. Precisa ser feita a fiscalização, é obrigação da CMTU fiscalizar qualquer empresa. Pode ser a empresa do Zé, pode ser a empresa do João, qualquer empresa tem que ter a responsabilidade com o que foi colocado nas cláusulas, com o que foi acerto, com o que foi fechado com a prefeitura da cidade. Então a prefeitura tem a obrigação de fiscalizar e assim trazer o melhor serviço para o contribuinte, o povo que paga tanto nessa cidade. Então amanhã a gente volta a falar com relação a essa história. Agora, conversa na minha cabeça aqui. Ah, a gente faz a manutenção e não dá problema. Não dá o quê? É só você puxar na internet, você vai ver quantas reclamações, é só puxar no arquivo da RIC TV, você vai ver quantas reclamações. É uma novela que repete o capítulo todos os dias, infelizmente. Agora, CMTU, botei fé, hein? Botei fé. Tá? Começa a fiscalizar, começa a multar, porque aí o sistema vai mudar. Agora, se não há fiscalização, meu filho, você entendeu? Não há empresa, assim, que faça o correto, porque se ninguém fiscaliza, a empresa faz o que quer. É assim que funciona.